Eu estava estudando um pouco a Suma Teológica, aí eu lembrei de uma questão sobre a predestinação, questão 23, artigo 7. Se o número dos predestinados é certo. E claro que Santo Tomás responde que é certo. Tá? Deus já determinou um número daqueles que vão se salvar. E na resposta à terceira objeção, ele mostra por que o número de salvos é menor do que o número de reprovados. Bem menor. E ele explica bem o porquê e que faz sentido. Ultimamente tem sido muito comum aqueles que gostam de dizer que o número de salvos é maior do que o de reprovados. Santo Tomás, no entanto, ele deixa bem claro. A ausência desse bem deve-se dizer que o bem proporcionado à condição comum da natureza se realiza frequentemente. A ausência desse bem, raramente. Por exemplo, é comum que os bebês nasçam saudáveis. É mais incomum, no entanto, que eles nasçam mortos ou doentes. O bem, contudo, que ultrapassa o estado comum da natureza encontra-se em poucos. Tá? Por exemplo, alguém com um sentido muito aguçado, comparáveis a de outros animais. Alguém com uma visão que muito se assemelha de uma águia, por exemplo. Sua ausência em muitos. Vemos assim que a maior parte dos homens tem um conhecimento suficiente para a conduta da própria vida, e os que chamamos idiotas ou insensatos, porque não dispõem desse conhecimento, são poucos numerosos. É claro que Santo Tomás está falando isso no contexto da Idade Média, né? Porque se ele visse os homens de hoje, verá que essa espécie é bem numerosa. Por outro lado, entre os homens são pouquíssimos os que chegam a ter um conhecimento profundo das coisas inteligíveis. Por conseguinte, como a bem-aventurança eterna, que consiste na visão de Deus, excede o estado comum da natureza, sobretudo porque essa natureza foi privada da graça pela corrupção do pecado original. Existem poucos homens salvos. Só para deixar bem claro, Santo Tomás aqui, quando ele falou que são pouquíssimos os que chegam a ter um conhecimento profundo da coisa inteligíveis, não está dentro, tá, do contexto do que é necessário para ser salvo ou não. Tá? Ele está dizendo simplesmente que os eruditos são poucos. No entanto, os que alcançam uma santidade que necessária para a salvação são poucos. Nisto mesmo aparece ao máximo a misericórdia de Deus, que eleva alguns a uma salvação que falta a muitos, segundo o curso e a inclinação comum da natureza. É isso que as pessoas devem entender. Deus não é obrigado a salvar todo mundo, tá? Nem sequer a maioria. Aliás, ele não é obrigado a salvar ninguém. Se ele salva alguns, ainda que poucos, é por pura misericórdia. Tá? Já é misericórdia dele permitir a existência de réprobos. Tá? Quanto mais alguém merecer a comunhão com ele na bem-aventurança eterna, enxergando a sua essência. Pois é, meus amigos. Acho que esse tipo de modelo de vídeo é bem interessante também, ao invés de ficar filmando a rua, né? Cheguei a fazer esse tipo de vídeo quando estava no Instagram. Aliás, se vocês virem os meus primeiros vídeos do Instagram, são feitos assim, filmando os livros. É isso, fique com Deus e até um próximo vídeo.